vírus que ataca o sistema imunológico e facilita o aparecimento de doenças, entre elas a AIDS. Uma infecção incurável, sem vacina e que já atingiu milhares de pessoas. Qual a face atual da AIDS 31 anos depois do primeiro caso registrado? Como enfrentar o preconceito, conviver com a doença e evitar o contágio? Veja no TVE Repórter de hoje como vivem as pessoas portadoras do vírus HIV e quais os programas e tratamentos existentes para que ela não se torne uma epidemia. Para mim, o que é mais difícil, o que a gente mais vê, é a aceitação de que tem HIV/AIDS. E agora, o que eu faço? Ainda hoje as pessoas têm medo da AIDS, né? Acham que a doença é de terceiros, não é dela, né? Que ela dá imune a essa AIDS, sem perceber que, na verdade, ela está sendo uma das facilitadoras para a transmissão do HIV. Rubens e Hélio são portadores da doença há décadas. Convivem com as limitações impostas e com o preconceito. Foram diagnosticados com AIDS nos primeiros anos da descoberta da infecção, época em que o HIV ainda era um vírus praticamente desconhecido. Havia pouca informação sobre as formas de contágio e não existia tratamento à base de medicamentos antirretrovirais altamente ativos, o famoso coquetel. Os pacientes recebiam, junto com o resultado de soro positivo, informações nada otimistas. Rubens descobriu que estava infectado quando procurou a rede pública de saúde para tratar uma infecção de garganta em 1988. Ao revelar o diagnóstico aos colegas de trabalho, foi aposentado precocemente da função que exercia. Naquela época, fui procurar o GAPA, no sentido de poder ter uma orientação, de ter um grupo, de poder conversar e poder dizer aquilo que eu estava sentindo e vivendo com HIV/AIDS, no momento que eu sabia que o preconceito era violento. Zé Hélio contraiu HIV através de uma transfusão em 1986, quando não havia controle sorológico adequado de doações e infusões. Nestes 27 anos, aprendeu a conviver com a doença, mas perdeu clientes e amigos. Também enfrentou o preconceito dos profissionais da saúde, como médicos e dentistas. Eu sou assim, sou sobrevivente, como chamam as pessoas com mais tempo. Somos sobreviventes. Porque a gente não morreu naquela época, todo mundo morreu. E viver com HIV/AIDS hoje não é fácil, porque tu tem muito efeito colateral e efeito adverso da medicação e do próprio vírus. E o estigma e preconceito, que é o que mais continua matando as pessoas vivendo com HIV/AIDS e as pessoas também se infectando. Então, como é que é isso? Em 1981, quando foi registrado o primeiro caso de AIDS no mundo, a doença tinha um perfil bem definido. A maioria dos infectados com o vírus HIV pertencia aos então denominados grupos de risco. Eram prostitutas, homossexuais, usuários de drogas injetáveis e hemofílicos. Hoje, qualquer pessoa, quando inicia a vida sexual, está sujeita a contrair o vírus. Não existe mais um perfil específico, mas um comportamento de risco. Por isso, a prevenção é de fundamental importância para evitar o contágio. Veja hoje o grande número de jovens, de meninas de 13 a 18 anos, alto índice de infecção. Hoje a epidemia está indo para a classe C, classe D, está indo para a população. Está indo justamente para uma população que não tem muita noção do que é ser o HIV. Nós precisamos de ações efetivas de prevenção para prevenir que essa população não se torne mais vulnerável. O surgimento do teste rápido para o HIV estimulou que muita gente em dúvida pudesse saber o resultado em apenas 15 minutos. Antes, a testagem era feita em laboratório e levava 2 semanas para ficar pronta. Em Porto Alegre, o teste rápido pode ser feito nos postos de saúde, no Sanatório Partenon, no Ambulatório de Dermatologia Sanitária e no Centro de Saúde Santa Marta. Com o descobrimento precoce, eu evito que esse paciente esteja transmitindo para o restante da população e consiga iniciar esse tratamento e ser mais efetivo.
Quem procura o exame antes da testagem é encaminhado ao aconselhamento realizado por profissionais de saúde que avaliam aspectos sociais, psicológicos e clínicos do paciente. É neste momento também que ele é preparado para o resultado do exame. Todo atendimento é sigiloso e gratuito. A gente trabalha com a ideia de que é um encontro entre dois especialistas. Um especialista em HIV, AIDS, testagem e um especialista na própria vida. E aí esse casamento é que vai fazer alguma coisa positiva para a saúde. Então a gente sempre procura entender o que traz a pessoa, o que ela entende das doenças que ela está buscando exame, né? Não só HIV, hepatites, sífilis, para ela identificar os próprios riscos, se ela tiver, e ela então sentir se precisa, não precisa exame. Esse aconselhador com elas vai desmistificar muitas vezes as questões do HIV, né, que muitas pessoas ainda têm uma série de preconceitos, muitas vezes até de informação, de como é que pega, como é que não pega, né? E também considerar com aquela pessoa os possíveis resultados de se fazer um exame de HIV. As reações do paciente são diversas, né? Desde aquele paciente que fica surpreso com um diagnóstico que ele não esperava, como aquele que já sabia porque já vinha se expondo com uma pessoa que já era positiva. Então o profissional ele tem que estar bem habilitado e capacitado para conseguir manejar essas diferentes situações que ele vai se deparar. O teste rápido, também utilizado para diagnóstico de sífilis e hepatite B e C, é positivo quando aparecem duas linhas de cor rosa. Se apenas uma, o resultado é negativo e a pessoa é liberada, mas mesmo assim recebe orientações. Como tu me relatou, a tua exposição foi antes dos 30 dias, então eu não preciso repetir esse exame, só iria repetir caso fosse uma exposição recente, né? Então esses são os teus resultados. Se o resultado do teste for positivo, o paciente é encaminhado ao tratamento. Uma das referências no atendimento destes pacientes no Rio Grande do Sul é o serviço de atenção terapêutica do Sanatório Partenon. Os exames e os medicamentos são garantidos pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, gratuitos no país. No Sanatório Partenon, são atendidos prioritariamente os moradores dos bairros Lomba do Pinheiro e Partenon, regiões de Porto Alegre com maior número de infectados com o vírus HIV. Em média, são 200 pessoas por mês. O paciente chega aqui, ele vem para consulta médica, né? O médico já está com todos esses exames, então o principal exame que o médico avalia é o exame de CD4 e carga viral. Para quê? Para ver a quantidade de vírus que ele tem circulando e o CD4, que é as células de defesa. Se é um paciente que ele já tem um quadro de anemia, existem alguns antirretrovirais que a gente não indica, então indica outros. Se é um paciente que já tem, por exemplo, alguma insuficiência renal, também tem outros antirretrovirais que eles podem utilizar. Em meados dos anos 90, início da terapia antirretroviral, os infectados tomavam até 32 cápsulas por dia. Hoje são de 3 a 7 drágeas. Mas ainda há pacientes que resistem ao início e à manutenção ao tratamento. A baixa adesão pode ser causa do aumento da resistência do vírus aos medicamentos, o que provoca menor eficácia terapêutica. Às vezes a gente recebe pacientes com a doença muito avançada em função do vírus. Porque o vírus tem vários locos no organismo, né? Um dos locos principais é no sistema nervoso central. Então, o paciente já chega, às vezes, com um grau de demência bem avançado. Então, as medicações, hoje em dia, elas já conseguem conseguir penetrar no sistema nervoso central até para diminuir esse efeito colateral. A gente geralmente usa 3 medicações juntas. E essas 3 medicações, quando combinadas, fazem com que a quantidade de vírus que uma pessoa tenha no organismo, que antes do tratamento é 100 mil, 200 mil, fique zero, fique abaixo do limite de detecção. E utilizando essa combinação é que a gente faz com que a doença seja tratável e que a pessoa passe a viver com o HIV como se fosse uma doença crônica. A transmissão do vírus também pode ser vertical, ou seja, de mãe para filho. O Hospital Fêmea, uma referência no atendimento de mulheres grávidas, atendeu em 2011 115 gestantes portadoras do vírus. Apenas uma criança nasceu com HIV. Em 2012, o número de nascidos portadores foi zerado. No ano 2000, o Ministério da Saúde montou o chamado Projeto Nascer,
estendendo a todo o território nacional a necessidade de identificar gestantes infectadas pelo HIV e tornou obrigatória a testagem durante a gestação. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance do bebê nascer sem o vírus, porque elas vão para um tratamento potente. Para aquelas que chegam tarde ao tratamento ou ao diagnóstico, que chegam no último mês de gestação, depois das 34 semanas, atualmente nós temos 2 medicações que são dadas para o bebê, tentando devolver a mesma chance de não se infectarem daqueles que são filhos de mães que trataram. As mulheres portadoras do vírus HIV são atendidas no Hospital Fêmea por uma equipe multidisciplinar, que atua no serviço ambulatorial especializado e na unidade de prevenção de transmissão vertical do vírus HIV. As pacientes são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde quando recebem o diagnóstico da doença durante o exame pré-natal. Quando ela chega com a confirmação do diagnóstico e é atendida direto na emergência do Hospital Fêmea, ela é passada para o centro obstétrico, se ela vem para ganhar o bebê, tá? E aí lá no centro obstétrico eles fazem todo o protocolo de HIV/AIDS para essa mulher e para esse bebê e depois eles são passados para nós, mãe e bebê. Se ela vem ao Fêmea e realiza um exame e o resultado do exame dá soro-reagente para HIV, os profissionais já encaminham elas diretamente para nós, o Hospital Dia de Infectologia. Em geral, a gente recebe essas mulheres quando o diagnóstico do HIV ainda é bastante recente e elas estão muito fragilizadas. Acabaram de saber que iam ter um bebê ou estavam com a vida complicada porque não foi uma gravidez planejada ou estavam muito felizes porque foi um filho muito esperado e no momento que já era delicado, elas ainda se deparam com uma doença tão grave. Então, o que a gente faz no momento inicial é acolher, mostrar que existe sim possibilidade de tratamento, existe toda uma equipe para dar suporte. Karina, nome fictício desta paciente, descobriu-se infectada pelo HIV durante o 6º mês de gravidez. O marido não sabia que era portador e transmitiu o vírus a ela. Com o tratamento adequado, Karina recebeu a boa notícia. O bebê nasceu sem o vírus. Para ela, o parto foi o momento mais difícil. Nunca imaginava que seria contaminada pelo vírus do HIV, porque eu tinha um pensamento que só pegaria quem usasse droga e quem era prostituta. Então jamais, foi chocante, foi horrível. Como é que tu convive com a doença hoje em dia? Eu convivo cuidando dela, tratando ela e vivo normal, uma vida normal. Trabalho, faço tudo o que eu tenho que fazer normal. A transmissão na hora do parto se dá pelo contato do sangue da mãe e do filho. Por isso, o trabalho de parto da gestante HIV positiva deve ser conduzido como o mais rápido possível. O tempo de ruptura da bolsa, que é aquelas membranas que protegem o bebê, deve ser curto. E no momento do nascimento, se é uma cesárea ou um parto, deve-se reduzir o contato do sangue com o bebê. Toda essa gravidez, que no começo é tensa para todas as mulheres e que tem um momento posterior de mais tranquilidade, que tu consegue vivenciar aquela barriga crescendo, para elas acaba sendo uma gestação inteira muito tensa, muito cheia de medos. Muitas delas dizem que nunca mais vão querer relação alguma. Eu não quero mais namorado, eu não quero mais marido, eu não quero mais nada na vida. E a gente tem histórias muito interessantes de mulheres que foram infectadas pelos seus companheiros, se separaram deles porque não aguentaram, né, essa carga e não perdoaram e juraram que nunca mais iriam ter outras relações. No entanto, agora estão casados com outros filhos de outro companheiro e estão super bem. A batalha contra a AIDS passa por políticas públicas e pelo trabalho de organizações não governamentais. Mas a desinformação e a falta de cuidados são adversários fortes nesse combate. É o que você vai ver no próximo bloco. No Brasil, o município de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul lideram o ranking com o maior número de pessoas infectadas com o vírus HIV em 2012, segundo dados do Ministério da Saúde. A taxa de incidência no estado é de 40 casos para cada 100 mil habitantes. Já na capital, são 95 casos para cada 100 mil habitantes. Predominam entre os infectados jovens e mulheres. Mas recentemente foi descoberta uma maior vulnerabilidade entre os idosos para contrair a infecção.
É difícil fazer com que os parceiros usem preservativo. Entre 2 a 6 semanas após a exposição, a pessoa vai ter uma espécie de gripe. Às vezes gripe muito forte e outras vezes uma gripe não tão forte assim. Como se fosse um episódio de uma virose. Então isso seria a manifestação inicial, ultra inicial, quando a pessoa foi contaminada. De que ela pode estar fazendo uma virose pelo HIV. Depois disso a pessoa fica um tempo longo. No nosso meio varia de 2 a 7 anos, sem nenhum sinal ou sintoma. Nesse período, o que acontece? Existe uma batalha que a gente não vê, que é entre o HIV e o nosso sistema de defesa. No início é assim, e cada vez mais o HIV vai crescendo e o nosso sistema imunológico vai diminuindo. Até chegar num ponto que, com o nosso sistema de defesa quase zerado, qualquer micro-organismo, bactéria, protozoário, vírus, vai entrar no organismo da pessoa infectada e vai causar um estrago, vai causar uma doença muito grave. Para controlar a epidemia da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis no estado, a Secretaria de Saúde desenvolve ações de assistência e prevenção nas escolas e unidades básicas de saúde. O objetivo é promover uma política de saúde integral que cuide da prevenção ao tratamento da doença. Nas 2.600 unidades de saúde que existem aqui, há distribuição permanente de material educativo e preservativos, e a infecção é discutida em grupos de trabalho específicos, como de diabéticos e hipertensos. Eu tenho acesso desde a informação para a prevenção quanto ao insumo. Então, um exemplo, se eu morar num bairro de Porto Alegre, né, que eu possa chegar na unidade de saúde mais próxima da minha casa e lá eu possa encontrar o preservativo disponível. Já as campanhas são pontuais e realizadas apenas em datas comemorativas. Nós temos dentro da Secretaria da Saúde do Estado e em todo o Brasil um programa que é chamado Programa Saúde na Escola, né, o PSE, e dentro dele a gente tem um módulo chamado, que nós chamamos de SPS, Saúde e Prevenção nas Escolas, onde se trabalha especificamente esses temas, né? Prevenção HIV/AIDS, direito sexual, direito reprodutivo, uso de drogas, homofobia. E é preciso aliar forças, formando parceria entre o poder público, organizações não governamentais e sociedade civil. Do total de R$ 4.300.000 disponíveis em 2012 para enfrentar a AIDS no Rio Grande do Sul, 770 mil foram destinados para o Fórum ONG AIDS e 220 mil para o movimento de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Foram 35 projetos de 25 organizações em 10 cidades parceiras do estado. Somente em Porto Alegre são 13 ONGs registradas para atendimento de pessoas com AIDS, mas apenas metade funciona e com atuação restrita por falta de investimentos. São estes movimentos e organizações sociais pertencentes ao Fórum ONG AIDS Rio Grande do Sul que atendem um público mais vulnerável, como prostitutas, homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas injetáveis. Segundo o coordenador, faltam políticas públicas eficientes para dar continuidade a estas iniciativas. O que nós precisamos fazer para a prevenção da DST/AIDS é fazer campanhas preventivas de formas permanentes, não de formas como tem sido feito até nos últimos 30 anos, que são as datas comemorativas, ou dia 1º de dezembro, dia de luta contra a AIDS, ou no Dia dos Namorados, ou no Carnaval. A relação sexual não se dá só nesses dias, ela se dá no processo da vida. Então achamos que pelo menos deveria ter umas chamadas na mídia, ou na impressa, televisiva, rádio, no sentido da prevenção, uma coisa mais permanente. O objetivo do Fórum é fortalecer os movimentos sociais de luta contra a AIDS do Rio Grande do Sul, no sentido de se tornar um órgão ou organizações não governamentais ou movimentos fortes, no sentido de saber como reivindicar nos seus municípios ações de prevenção nessa área. Outra entidade que luta pelo combate à AIDS é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV.
cujos representantes se reúnem anualmente com o Ministério da Saúde para estabelecer políticas que possibilitem maior qualidade de vida aos infectados. Segundo Zé Hélio, dos recursos liberados para estados e municípios, 10% é destinado à sociedade civil. A nossa grande luta agora é viver com HIV/AIDS. Como viver com HIV/AIDS? A gente está se deficientizando muito. Tu tem um AVC, tu vai te deficientizar. Tu pode ter uma toxoplasmose, porque baixou a tua imunologia, e aí vem, também tu vai te deficientizar. Tu tem um problema ósseo, e aí também vai. Então, todos os efeitos também vão para isso. Então, a gente tem assim, ó, N lutas. Também no centro da capital funcionam a ONG Mais Criança e o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. A primeira atende crianças e adolescentes com AIDS e seus familiares, encaminhando-os para serviços sociais, de saúde e atendimento jurídico. Já o movimento defende demandas específicas das mulheres infectadas. É diferente uma mulher que vive com AIDS, né, já é uma vulnerabilidade, né? Ela se intensifica com outros fatores, né? Por exemplo, a mulher em situação de rua, ou a mulher em situação prisional, ou a mulher em situação de violência, ou no uso de álcool e outras drogas, né? Então, nós não podemos focar somente no HIV e na assistência do HIV. Nós temos que estar discutindo com outras políticas, discutindo com outros setores, né? Para que haja a saúde integral da mulher, né? Então, acredito que, sim, além de pesquisas para novos medicamentos, né, acho que tem que se ver novas tecnologias também de prevenção. Quando a mulher se aceita e vê o HIV como uma patologia, né, que pode ser tratada, a mulher vive bem. A Secretaria Municipal da Saúde também aposta na queda dos altos índices de infecção do vírus HIV em Porto Alegre. O teste rápido, por exemplo, é feito de forma itinerante em praças e parques. 60% dos profissionais de saúde já foram capacitados para atender os pacientes com singularidade. A partir de novembro do ano passado, a gente começou a capacitar todas as unidades básicas, né, os profissionais dessas unidades, médicos, enfermeiras e farmacêuticos, para a realização do teste rápido. O combate à epidemia da AIDS sofreu um avanço importante com o aparecimento dos antirretrovirais. A geração que viu seus companheiros morrerem por causa da doença mudou os hábitos, tomou os cuidados necessários e hoje mantém-se viva. Mas a medicação provocou uma falsa sensação de imunidade à doença. Jovens adultos entre 13 e 20 anos de idade perderam o medo da AIDS e estão fazendo sexo sem o uso do preservativo. Não é que as pessoas não tenham acesso à informação, elas têm. A pergunta é o que elas fazem com essa informação, né? Então, assim, o tratamento, o avanço do tratamento nos últimos anos, o aumento daquilo que a gente chama de sobrevida, talvez sim seja um fator que tenha colaborado para essa banalização. Receber o diagnóstico de AIDS parece não ser mais um atestado de óbito. Então, bom, se eu não usar preservativo não tem problema, posso ser infectado, mas tem o remédio. O remédio é gratuito no SUS. Eu posso viver muitos anos e tranquilamente com o uso do remédio. Então, para que eu vou me preocupar? Dos 42 milhões de infectados pelo HIV, 600 mil estão no Brasil. E aproximadamente metade deles não sabe que tem o vírus. A desinformação retarda o início do tratamento, agrava a enfermidade e dissemina o contágio, especialmente através do ato sexual. E ainda não há uma vacina disponível. Vacina ainda, como prevenção, é difícil. Porque o HIV tem uma característica única da espécie dele, é que ele tem um grau de mutação muito rápido. Então ele pode, o que a gente chama, se evadir do sistema imunológico. A vacina tem como base a criação de anticorpos. E o HIV, como se multiplica muito, diversa, uma frequência enlouquecida, ele tem capacidade de evadir das defesas que foram criadas contra ele. Mas o doutor Springs diz que já é possível pensar na erradicação da AIDS. Com o aumento do teste rápido, a descoberta antecipada do diagnóstico e o correto tratamento, será possível diminuir a carga viral dos pacientes. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas se
protejam com que um indivíduo se trate e que um menor número de vírus esteja circulando, ou seja, se as pessoas são HIV positivas estiverem em tratamento, a quantidade de vírus circulando vai ser muito baixa. Se a gente tiver essas três coisas juntas, certamente a gente pode soterrar essa infecção em provavelmente 3 a 4 gerações. E a cura funcional da doença pode estar próxima. Em março deste ano, cientistas americanos afirmaram ter curado um bebê com AIDS. A criança recebeu medicação antirretroviral nas 30 primeiras horas do seu nascimento, um procedimento incomum adotado nesses casos. Hoje, a menina com 2 anos e meio há 1 ano não toma medicação e não apresenta sinais do vírus. Se o caso for confirmado, o resultado pode alterar o tratamento dado a crianças gestadas por mães soropositivas e reduzir o número de infectados com o vírus HIV. Segundo a Organização das Nações Unidas, há mais de 3 milhões de crianças vivendo com AIDS.